Agora falando um pouco sobre a intoxicação através de uvas e passas, essa intoxicação ela ainda não sabe exatamente como que ela ocorre. Acredita que seja por conta dos taninos presentes nessas frutas, mas ainda é desconhecido como que funciona essa intoxicação. O que a gente sabe na prática é que os pacientes que apresentam sinais clínicos após a ingestão desses alimentos vão apresentar sinais clínicos de doença renal aguda. Então, o que a gente vai ter, basicamente, sinais clínicos são os mesmos que a gente vai ter na doença renal aguda. Então, a gente pode ter tremores, êmese, diarreia, letargia, desidratação, poliúria, polidipsia e dor abdominal. O diagnóstico ele vai ser também da mesma forma que os demais, né? Através da anamnese, por o histórico de estar se alimentando com esses alimentos e também através desses sinais clínicos. Só lembrando que a intoxicação por uvas e passas ela vai ser diferente de gato para gato, mas a gente sabe que esses gatos que são sensíveis, com pouca ingestão desse alimento já vai ser o suficiente para causar sinais clínicos graves. Inclusive, o prognóstico, no caso dessa intoxicação, ele é um prognóstico que é reservado e ele tem uma taxa de mortalidade alta, em torno de 50% a 75%. Então, é muito importante a gente estar passando essa informação para os tutores, né, para que eles tenham cuidado com esse tipo de alimento em casa. Quando a gente realiza o perfil sanguíneo, a gente também vai observar aí sinais de azotemia, né? Então, a gente vai ter esse aumento importante de ureia e creatinina e também a gente pode encontrar hipercalcemia e hiperfosfatemia. O tratamento também ele é sintomático, então vai entrar naquele mesmo esquema, né, da indução da êmese, do carvão ativado. Só lembrando que como essa intoxicação causa uma doença renal aguda, então a gente precisa estar realizando uma fluidoterapia com cristalóides agressiva. Então a gente precisa fazer bastante fluidoterapia nesse paciente, sempre lembrando de estar auscultando, né, com cuidado aí também nessa quantidade para a gente não causar um edema pulmonar, que a gente sabe que nessa espécie acaba acontecendo dependendo da quantidade de fluidoterapia que a gente utiliza, então a gente precisa ter bastante cuidado no cálculo, mas ele precisa estar recebendo bastante fluidoterapia para que a gente consiga preservar esses rins. E aí os demais sinais clínicos a gente vai tratando conforme o paciente vai apresentando. Então, se tiver com êmese, a gente entra com antieméticos. Se possível, a gente precisa estar dosando esses minerais, mas na própria fluidoterapia a gente já vai estar conseguindo, né, fazer esse equilíbrio. No caso aí do fósforo alto, a gente entra com aqueles quelantes, no caso junto com a alimentação, mas vai ser realmente aí um tratamento sintomático.